Olá, cálculo de lajes circulares, lajes triangulares ou qualquer outro tipo de laje fora do padrão. Para calcular esse tipo de laje, ou a gente pode caçar um ábaco mágico, ou a gente pode entender o conceito e aí conseguir derivar essas equações sem precisar ficar o resto da vida se preocupando com o ábaco mágico. Por que eu falo ábaco mágico? Porque existe o ábaco de Kizern, o ábaco de Marcos, tem muito engenheiro que pega aquele ábaco, olha para aquele ábaco e fala, é só pegar o valor do ábaco. Como que chega no valor do ábaco? Só pelo ábaco, tá? O ábaco caiu do céu e só com o ábaco que caiu do céu que dá para calcular uma laje. Sem ele, eu perco conhecimento de lajes. E isso não funciona para o engenheiro, ok? Você tem que saber derivar aqueles conceitos sem nenhum ábaco. Você tem que entender as questões daí para saber derivar o que está acontecendo, se faz algum sentido ou não, ok? Então, primeira coisa, vamos imaginar uma laje 4x4, tá? Uma laje perfeitamente normal, ok? Vamos imaginar que a carga dela, colocando peso próprio, mais sobrecarga, mais carga planeta, vai dar 500 kg por metro quadrado, ok? Tá? Segundo o ábaco mágico de Kizern, o que vai acontecer é que a fórmula é essa, P é ao quadrado, dividido pelo coeficiente dele, que é 22,7, e pelo Marcos é a mesma coisa, mas dividido pelo coeficiente dele, que é 27,43. Você pode usar o ábaco de Monteiro, pode usar outros ábacos, vai dar um valor similar a esse, entendido? Agora, a questão é, como que eles chegaram nesses valores? De onde eles tiraram 22,7? De onde eles tiraram 27,4? E aqui entra a questão. Foi uma derivação de cálculo básico, tá? Que a gente pode fazer tranquilamente aqui. Primeira coisa, então, a questão é quanto de carga vai para cada laje, ok? Se você fosse imaginar, tá? Você tem que imaginar o seguinte, você tem uma carga na laje e a carga quer ir para as vigas, correto? Sabendo isso, então, o que vai acontecer é qual é o caminho mais rápido para cada carga ir? Basicamente, o plano de evacuação da carga seria cada carga ir para a viga que está mais perto dela. Okay? Isso seria mais rápido. Isso a gente vai chamar de método das charneiras ou cunhões para encontrar quanto de carga cada laje manda para a viga, certo? Mas a questão aqui basicamente é que esse triângulo aqui, ó, então, só demonstrando aqui dá um hatch, ok? Tá? Mas toda a carga que vai ficar nesse triângulo aqui, ó, o mais rápido é para vir a viga aqui em cima. Tá? Toda essa carga que vai ficar nesse triângulo à esquerda vai para a viga da esquerda. Toda essa carga no triângulo da direita vai para a viga para a direita e mesma coisa aqui embaixo. Esse é o método dos cunhões, é uma maneira de encontrar quanto de carga vai para cada viga. Beleza? E isso, sabendo que é o método mais rápido, né? Porque a carga vai querer ir para a viga mais próxima. Tá? E aqui entra outra questão. Conceito de estática, que muito engenheiro não sabe, que é o quê? Força vezes distância. Se você sabe força vezes distância, você consegue calcular uma estrutura, ok? Mas a questão é, qual que é a força? A força é a carga aplicada na sua laje. Qual que é a distância? A distância é a distância que a carga vai percorrer até chegar na viga. Se você tem isso, você tem um momento na laje. Entendido essa questão? Então, a questão aqui é o seguinte, ó, peguei um dos cunhões aqui, né, umas regiões aqui, ó, tá? Triângulo superior aqui, o que eu fiz? Primeira coisa, isso aqui é um triângulo, correto? A área desse triângulo, 4 vezes 2 dividido por 2 por ser um triângulo, é de 4 metros quadrados. Ok? Uma laje 4x4 é 16, um quarto para cada lado, vai dar 4 metros quadrados. E o centroide de um triângulo é 1/3 da altura dele, então vai ser aqui no 0,667, correto? Sabendo isso aqui, então, o que eu vou fazer é a carga multiplicado pela área, multiplicado pela distância, ou seja, carga vezes área é minha força, multiplicado pela distância, eu tenho o momento fletor, ok? Então, aqui vai dar 4 vezes 0,5 vezes 0,667, 1,33 toneladas-força-metro, ok? Tá? Como a laje tem 4 metros de largura e eu vou armar ela distribuída pelos 4 metros, vai me dar basicamente 0,333 tonelada-força-metro a cada metro. Okay? Então, enquanto o ábaco mágico de Kizern de 0,35 e o ábaco mágico de Marcos de 0,29, a gente chegou numa equação que vai dizer que é 0,33. Significa que é 0,33? Não. Significa que, na melhor das hipóteses, com toda a carga indo retinho, no menor sentido possível, vai ser 0,33. E aqui a gente entra no primeiro problema. Tá? O mínimo possível é 0,33. Como que o Marcos diz que é 0,29? Isso é uma questão que tem envolventes, tá? Mas a questão é, com essa verificação aqui, ó, eu já sei que vai dar um valor próximo de 0,33 e eu consigo derivar o 0,33. Se na prática de 0,34, 0,32, ok, é bem próximo do meu pré-dimensionamento aqui manual, ok? Entendido essa questão? Agora, vamos para a próxima situação. Primeira coisa aqui é o seguinte, segundo o Kizern vai dar 0,35, dá um pouquinho a mais. Ok, eu consigo imaginar que a carga não vai ir perfeita no menor sentido. Mas e o Marcos que diz que é menos? Como que é menos? Basicamente, a primeira questão que a gente tem aqui é o seguinte, a carga nunca foi ensinada x e y.
Ok? Então, a estrutura que a gente modela, a gente não vai lá chegar para o concreto, para o vergalhão e falar, ó, você é só para vencer o vão em X ou só vão em Y. Não. A estrutura vai tentar vencer o vão no menor caminho possível. Ok? E aqui entra a questão. Pode acontecer isso na diagonal. Ok? Então, vamos dar uma olhada no que acontece na prática. É isso aqui, ó. Tá? Vim aqui no Cip 3D, fiz um modelo básico, tá? Uma grelha, só que a questão é, para essa grelha funcionar, o que eu fiz? Para entender, eu fiz uma grelha na diagonal. Ok? Porque parte dos momentos são absorvidos na diagonal. Isso que a gente chama de momento volvente. Ok? O que vai acontecer aqui? Bom, vamos dar uma olhada exclusivamente nessa peça central aqui, ó, na maior diagonal. Tá? Com certeza ela tem um vão relativamente considerável. Muitos vão dizer, bom, se ela tem um vão grande, ela deve ter um momento grande. O que não acontece. Por quê? Porque ela está próximo de outras peças com vãos menores. Então, aqui está o diagrama de momento dela. Você vê um problema aqui. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Ó? É o seguinte, que a gente já está com uma peça biapoiada e ainda tem mais um pedaço dela. Todo o restante aqui está com negativo. Ok? Aqui esse negativo. Como que tem um negativo numa peça que está biapoiada? Basicamente, a questão aqui, essa peça aqui tem, vamos imaginar, 4 vezes raiz de 2, 5,5 metros. Então essa peça aqui tem 5,5 metros. Ao invés dela apoiar só na ponta aqui, não. Ela já está apoiando nessa peça aqui, ó. Então, essa diagonal aqui, ó, essa nervura aqui, basicamente, essa parte da grelha aqui, ó, já está suportando essa peça. Ok? Mesma coisa isso aqui, ó. Ela está pegando parte da peça, entendido? Então, o que acontece aqui é que não está pegando só na ponta, não. Ela consegue apoiar em outras grelhas. Então, parte da laje armada em um eixo apoia na laje armada no outro eixo e reduz esse vão e gera negativos. Tá? Como que eu tenho 0,29 sendo menor que o mínimo? Basicamente, porque eu consigo gerar um negativo que vai reduzir o máximo, entendeu? Porque todo negativo da laje reduz o positivo proporcionalmente. Entendido essa questão? Tá? E claro, né, isso vai acontecer primariamente, né, nas vigotas próximas aí aos apoios, né, onde tem uma vigota, nas peças próximas aos apoios, porque na transversal tem outro apoio próximo e pequeno. Então aqui, ó, tem um momento fator bem pesado. Na segunda eu tenho um momento fator menor, mas ainda tenho, ó, na terceira grelha aqui, um valor menor. Na quarta já nem tem mais. Então é isso que acontece, tá? Próximo aos apoios, tá? Vai surgir um momento negativo, que a gente chama de momento volvente, porque ele está apoiado em outro momento fator positivo e, consequentemente, ele vai se apoiar ali e vai gerar um negativo que reduz o positivo. Entendeu essa questão? Pois é, então essa é a primeira questão que a gente tem que entender. Então o Marcos considera isso no modelo de grelha dele. Então é possível chegar abaixo de 0,33 considerando o momento fator negativo que acontece nas bordas, porque a laje daquela região se apoia nas duas vigas adjacentes. Ok? Essa é a primeira questão. Agora, a outra questão. Por que eles têm diferença? Basicamente, muitos vão falar também, porque o Kizern superdimensiona e o Marcos otimiza. Não tem nada a ver com isso. Ok? A questão é que o Kizern e o Marcos têm cálculos baseados em hipóteses diferentes. Ok? E sabendo de hipóteses diferentes, tá? Tem um vídeo meu também chamado Momento Global em Lajes. Eu recomendo que depois você assista a ele. Mas a questão aqui é o seguinte. Voltando para o modelo aqui, ó, tá? Primeiro, o modelo de Kizern, tá? Agora desenhei x e y porque a gente vai armar em x e y, não porque vai ser em x e y, ok? Mas o modelo de Kizern é esse aqui, ó, tá? O modelo base, né, que eu estou modelando aqui, ó, tá? É uma laje, ok? Apoiada em vigas, certo? E essas vigas estão apoiadas em... e daí elas estão apoiadas em pilares, alguns pontos com baixa deformação, ok? Esse é o nosso modelo de Kizern. O que vai acontecer aqui? Basicamente, o que vai acontecer é, apesar de ainda vai ter momentos na quina, tá? Então, ainda vai surgir esse negativo na quina, do mesmo princípio, tá? Só por causa, basicamente, ela vai acabar funcionando da mesma maneira, né? Aquele negativo sempre vai surgir, mas a questão aqui é o seguinte, no cálculo de Kizern, vai acontecer um certo momento fator aqui, ó, tá? Então, o que acontece é que nem é basicamente igual, né? Não vai dar 0,33 por toda a peça, não. Vai dar um momento fator maior no meio e menor nas pontas, ok? Então, pelo cálculo de Kizern aqui, ó, peguei minha laje, vou dar uma olhada na laje bem no meio aqui, ó, bem no meio da laje aqui, o que eu tenho, ó? Aqui eu tenho um momento, inclusive não tá maior, né? Acontece que nas quinas aqui acaba gerando um efeito aqui da rigidez próxima à viga, ok? Tá? Mas aqui, ó, tem um momento de 0,297, 0,322. Está abaixo do 0,35 do Kizern. Então, será que o modelo que eu desenhei está errado? Que não está batendo com o 0,35 do Kizern? Não. O que acontece aqui é o seguinte. Aqui, 0,297, 0,322. Na próxima, aqui, ó, já vai para 0,342, já vai para 0,373. Então, o que acontece é que as peças próximas ao centro, na prática, têm um momento fator maior.
e as peças próximas às pontas têm um menor. A gente só distribui isso aqui, porque na prática a gente vai deixar o meio deformar um pouquinho mais e em troca as pontas pegar um pouco mais de carga. Essa que é a questão, tá? Porque se a gente for realmente querer armar, a gente teria que colocar nas pontas uma barra a cada 18, daí depois uma barra a cada 15, daí depois no meio barra a cada 12, daí voltar a cada 15 e voltar a cada 18. Para não ter essa salada aí na obra, a gente joga de 15 de fora a fora e daí ali no meio vai ter uma pequena plastificação e vai mandar para as pontas, ok? Esse é o conceito base. Agora, 0,373 aqui, correto? Depois, 0,389, está chegando até relativamente mais que o 0,35 ali, mas está dentro ainda, né? Volta aqui e aqui vai voltar a reduzir e bem na ponta, menos. Então, o momento que tenha mais em um ponto vai ser um momento a menos em outro ponto, ok? Basicamente, esse é o conceito por trás do Kizern, ele só distribui. Beleza? O que a gente viu aqui que está dando os valores similares, né? Está dando 0,39 aqui, sabendo que a média é 0,35, mas dos pontos já vai para 0,32 e bem na quina ali chega a 0,206. Ok? Então, se a gente somar uma média disso aqui, vai dar um valor similar. Posso até calcular isso aqui, ó, 0,206, certo? Mais, o que mais que eu tenho? 0,3 mais 0,322 mais 0,373, 0,373 mais, ainda aqui, ó, 0,389. Dividido por 4 vai dar uma média de 0,3225. Está próximo do 0,35 do Kizern. Só que aqui vai variar bastante dependendo do modelo. Então, talvez por isso, uma pequena diferença. Certo? Entendido isso aqui? Agora, por que o Marcos dá menos? Porque o modelo de Marcos não é esse aqui, certo? O modelo de Marcos é esse aqui, ó, apoiado em quinas rígidas, ok? Então, ao invés de ter uma viga aqui com uma certa deformação, não. O modelo de Marcos, imagina, que está apoiado numa parede, alguma coisa assim, que tem uma deformação muito baixa. O que vai acontecer aqui, ó, tá? Modelo de Marcos agora, ó. Então, aqui no meio, ó, que a gente tinha 0,39, está com 0,363, ok? Então, volta para cá, 0,363 nesse modelo aqui, ó. 0,34 mais 0,343, 0,363 mais 0,343 mais aqui na borda 0,279 mais aqui bem no quinta, bem aqui na 0,135 dividido por 4 vai dar próximo de 0,29, ok? Então o modelo de Marcos, imagina que as vigas são, ou tem vigas muito rígidas, ou tem uma parede na borda, entendido? Então, o modelo de Marcos não é igual ao modelo que Kizern, você usou mais interessante para você, não. O modelo de Marcos é para uma parede rígida, o modelo de Kizern é para uma laje sobre vigas. Beleza? Entendeu isso aqui? Agora, voltando para cá, tá? A questão é, isso é a primeira questão, só que tem uma outra questão aqui também que é o seguinte, que o modelo de Kizern vai imaginar vigas deformando, tá? Mas deformando quanto? Essa que é a questão, porque depois assiste vídeo Momento Global em Lajes, você entender mais esse conceito aqui do Kizern, tá? Dependendo do caso, você está dimensionando mais errado ainda usando o Kizern, certo? Mas a questão aqui é o seguinte, entender esse conceito aqui, beleza, a gente fez o cálculo aqui. Agora, sabendo isso aqui então, entendeu o conceito de força vezes distância? Pois é, isso que vai se aplicar sempre. Vamos pensar uma laje circular agora, beleza? Uma laje circular, claro, vamos padronizar aqui, ó, um vão similar aqui de 4 metros. O que eu vou ter aqui é o seguinte, ó, que essa região aqui, ó, então, essa região que eu estou rachurando aqui, ó, vai ir basicamente vencer o vão no eixo X, ok? Então, essa região aqui, ó, vai vencer o vão no eixo X e essa aqui também, por outro lado, no eixo X, beleza? E claro, isso aqui vai vencer no Y e essa aqui também vai vencer no Y, ok? Só a questão é, essa região que estou desenhando, esse quarto de círculo aqui, ó, vai todo vir para a esquerda, ok? Então, a gente vai fazer o mesmo cálculo seguindo o mesmo princípio, beleza? O que eu vou fazer aqui, ó? Vim aqui, desenhei a mesma coisa, está aqui a nossa carga, é a nossa carga base e está aqui o nosso círculo. Só que o nosso círculo, ele acaba ganhando um pouco de área nas pontas. Então o que vai acontecer é que eu não vou medir do centroide dessa região aqui até onde ela chega no apoio, não. Eu vou medir do centroide da minha região da carga até o centroide da minha borda ali, certo? O que vai me dar 60 centímetros, nesse caso aqui, de uma viga de 4 metros. Beleza? Tá? Então, a carga é 0,5, isso é um quarto de círculo que tem 4 metros de raio, de diâmetro, então vai dar π em metros quadrados, certo? A distância é de 0,6 metros, vai dar o quê? Vai dar 0,942 kgfm, a laje tem 4 metros de largura, então vai dar, dividido por 4, 0,236 de momento fletor máximo, ok? Então, o momento fletor máximo que eu tenho na minha laje é 0,236. E em relação àquelas... Lembrando, né? Tinha a questão do modelo, né? E a relação ali nas diagonais e nas quinas rígidas. Bom, assim que você encontrar uma quina num círculo, daí você se preocupa com isso, beleza? Caso contrário, o que vai acontecer é que vai dar bem esse valor aqui.
Entendeu essa questão? O mesmo vai valer para um triângulo, ok? Vi um triângulo aqui, tem uma laje triangular, certo? Mesma laje aqui, ó, 4 metros aqui, 4 metros aqui. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar ela em triângulos, áreas equivalentes aqui, ok? Quanto que vai para cada viga, tá? Isso aqui pode dar uma pequena variação ali, tá? Mas a questão base é, carga está aqui, área está aqui, multiplica tudo, divide pela distância. Só que, claro, como aqui isso aqui é um triângulo, não vai ser igualmente distribuído, né? Eu vou ter uma carga um pouco maior aqui nessa região aqui e bem menor nessas duas quinas que se encontram, ok? Então eu vou dividir pelo dobro da distância do centroide. Então vai me dar um momento máximo aqui, ó, de 0,22 toneladas-força-metro por metro, ok? Mas isso é o conceito básico. Você pode calcular uma peça hexagonal, uma peça, sei lá, pentágono, da maneira que você quiser, usando esse conceito aqui. E como que eu sei que está correto isso aqui? Bom, primeira questão aqui é o seguinte, não está exatamente correto. Por quê? Tá? E aqui entra a questão. Tá? Eu vim aqui no CIP e modelei as estruturas, ok? Então eu vim aqui primeiro e modelei uma laje retangular, correto? Tá? O que vai acontecer aqui? Ó? Apoiada em vigas, certo? O que vai acontecer aqui, ó, é que o momento fletor médio dessa peça aqui está na ordem de 0,34. O que o Kizern falava? 0,35. Cálculo 0,34 é um cálculo bem bom, é uma média bem próxima, correto? Quase. Por quê? Porque essa laje aqui, ó, é igual a essa laje aqui. Tá vendo aqui, ó? Essas duas lajes aqui, ó, são 4 metros de vão, ok? As duas lajes têm o mesmo vão, então a carga deveria ser a mesma. E não é, ok? Então, enquanto essa laje aqui tem um momento de 0,34, tá? Uma média de 0,34, né? Essa mesma laje, com esse mesmo vão, com essa mesma carga, vai ter um momento fletor total de 0,45, ok? Então, como que o mesmo modelo estrutural está dando uma diferença, e é uma diferença considerável, né? 0,45 dividido por 0,34 de 32%, ok? Isso aqui é praticamente o coeficiente de segurança, ok? Isso que eu estou fazendo o quê? Eu estou comparando um cálculo no mesmo software, do mesmo modelo estrutural, 32% de diferença, tá? A questão aqui é o seguinte, isso, agora imagine se eu tivesse usado a tabela de Marcos para calcular isso aqui, ó, que daria um momento de 0,29, 55% a mais. Isso aqui vai matar todo o coeficiente de segurança e mais o coeficiente de segurança de corrosão do aço, ok? Então isso aqui, se for realmente carregado, pode cair tranquilamente, porque vai arrebentar todo o coeficiente de segurança que eu tenho, entendido? Então agora a questão aqui é o seguinte, como que está dando tanto a mais nesse cálculo? Por que que esse cálculo aqui deu exato e esse cálculo aqui deu um errado tanto? Basicamente, isso que eu falo no vídeo de momento global em lajes, mas a questão aqui é simples. Aqui eu tenho uma laje da maneira que o Kizern pensava que ia ser executado, ok? Que é vigas relativamente robustos e uma laje fina, tá? Aqui é uma laje de 8 centímetros com 50 de altura. Já aqui é uma laje de 10 com vigas de 40, ou seja, uma laje rígida com vigas pouco rígidas. Já o Kizern, na época dele, executava lajes pouco rígidas com vigas mais rígidas, ok? Então, o momento seria menor, certo? E, é claro, por essa laje ser mais fina, eu coloquei, para não ter diferença, né? Eu coloquei também uma carga maior aqui, né? Eu coloquei 50 kg a mais, que seria a diferença de peso que a gente teria, né? Para competir de igual para igual, os dois com 500 kg por metro quadrado, beleza? Mas essa que é a primeira questão. Agora, próxima questão aqui é o seguinte, uma laje circular. Primeira coisa que você vê aqui interessante é que está surgindo, tá vendo essas bordas aqui, ó, que não tem momento direito? Isso aqui é normal, tá? A questão é, a viga tem uma certa rigidez, a viga está arqueando, mas o centroide da viga está para cá, então o que vai acontecer é que vigas arqueadas, né? Se fosse uma parede não aconteceria isso, mas vigas arqueadas, elas vão acabar tender a gerar um momento fletor negativo maior. Ok? Quando elas são arqueadas, digamos, para o lado de fora, né? Para o lado de dentro, elas iam gerar um positivo ali, tá? Mas a questão base é, como o eixo aqui seria aqui, ó, o eixo da viga seria aqui, e ela está arqueada, a laje vai querer vencer um vão meio termo entre o eixo e onde está a viga na prática, certo? O que vai acontecer aqui na prática é que o valor do momento fletor aqui nessa região, tirando a média, vai ficar em 0,21. O que a gente tinha calculado? A gente tinha calculado manualmente aqui, ó, que uma viga daria 0,23. Por que ou menos? Basicamente, porque a gente tem essas pequenas regiões aqui com negativo. Mesmo não tendo quinas, né, mesmo não tendo momento volvente, a gente ainda tem, vai acabar acontecendo aqui, ó, momentos nas bordas. Justamente aqui, ó, onde a viga está mais afastada do centro, digamos, de uma linha teórica entre os apoios, né? Esse pilar aqui, ó, eu teria uma linha teórica dos apoios aqui. O que fica para a direita gera um negativo, então o que acontece é que acaba tendo uma pequena folga aqui quando a gente está falando do modelo de pilares e vigas, certo? Agora, vamos dar uma olhada no nosso triângulo.
ok? Triângulo novamente, pode ser um momento aqui, ó. O que vai acontecer? O momento máximo aqui está em torno de 0,29, mas quando eu for tirar novamente uma média aqui, ó, o que vai acontecer? Puxei uma média aqui, ó, 0,22, ok? Então o que acontece aqui ainda está tendo uma pequena diferença, correto? Sempre vai dar uma pequena diferença porque a gente tem que pensar na deformação da estrutura entre outros fatores, ok? Mas como base, vai ficar dentro desses valores, ok? Tá? Então eu posso puxar aqui até uma média aqui, ó, encontrar o valor crítico, porque vai ter pontos mais solicitados, isso aqui acontece mesmo, tá? Vai ter pontos aqui, ó, média 0,22, tá? Pode chegar alguns pontos aí 0,23, mas como base aqui, ó, 0,22 comparado a 0,21 é um valor muito similar, né? Porque eu tinha calculado aqui, ó, na verdade eu tinha até calculado 0,22, então deu praticamente na mosca um cálculo assim, beleza? Essa que é a questão de cálculo de qualquer tipo de laje. Como básico, você vai usar pega a distância da carga, né, e a força aplicada, né, naquela área do cunhão. Multiplica os dois valores, só desenha no CAD, e você vai ter o momento fator nessa laje bidirecional, ok? Só que, claro, lembrando, né, quando a gente vai pensar nas estruturas modernas com laje de alta rigidez e vigas de baixa rigidez, o momento fator na laje vai tender a subir consideravelmente. Então, depois disso, tema de casa, assista o vídeo de momento global em lajes, você vai entender um pouco mais desse conceito e pode planejar a estrutura, quem sabe, de uma maneira mais otimizada, certo? Mas não existe nada especial para cálculo de nenhuma seção fora do padrão, só pega a área, multiplica pela distância, estática básica, você tem um momento nela, com pequenas variações, dependendo da rigidez da estrutura, beleza? Então, por enquanto, seria isso.